Porque acho que o pessoal deve ter um monte de dúvida aí, poxa, né? Porque assim, né? Algumas pessoas que estão assistindo provavelmente pode ter algum tipo de problema. Aí enche a cabeça de dúvida, né? Aham. Aí, poxa, Não, né? com Meu rim não tá certeza. funcionando legal. Eu vou. Tipo assim, não tem como eu fugir, tem que fazer diálise, eu tenho como retardar esse processo, ou tem como uma opção para não fazer. Eu acho que essa é a dúvida que as pessoas Sim. devem ter nesse momento, Assim, né? quando a gente fala em doença renal crônica, né, que é aquela coisa que a doença que já está estabelecida, eu sempre falo, o trabalho no consultório, o fato de você não negar, de você, às vezes, até não aceitar, mas mesmo assim, eu tenho esses pacientes também em consultório que, tipo assim, não, sabe, são relutantes com relação ao diagnóstico, mas, tô aqui, doutor, e aí? Meus exames? Estão fazendo exames, estão acompanhando. O trabalho no consultório, que nem eu falei, a doença renal ela vai avançar, ela vai progredir, né? Só que ela pode progredir como uma Ferrari ou ela pode progredir como uma tartaruga, né? Então, o papel no consultório com o nefrologista é fazer justamente com que ela vá tipo uma lesminha mesmo, entendeu? E a gente consegue isso no consultório. Aí, doutora, mas em algum momento eu vou precisar? Em algum momento vai. Só que a partir do momento que você conhece, que você cuida, você já sabe o que você pode, o que você não pode, que você tem que controlar a sua pressão, que você tem que manter sua diabetes controlada. Porque fazendo isso, eu consigo proteger meu rim, entendeu? Então, que são coisas básicas, entendeu? Não adianta você ficar preocupado com o seu rim, aí você deixa a diabetes para lá, você deixa a pressão, porque... Não, até porque, especificamente pro rim, a gente não tem nenhum medicamento. Tipo assim, sair de uma função de 20 para 60. Não tem, tá? O que hoje a gente tem dentro da nefrologia são medicamentos que foram estudados para, de repente, né, para controle de pressão, para diabetes, que foram feitos estudos e viram que eles também protegem o rim. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, ajuste de medicação, introdução de medicação, mas assim, e com isso, conseguir retardar a progressão da doença, né? Então, aí você perguntou, a partir de que momento, então? Essa é uma pergunta muito comum e tem que ser feita. Eu sempre falo para os pacientes no consultório que nenhuma pergunta, doutora, desculpa eu te perguntar, mas não tem que, você tem que pedir desculpa se você não perguntar, porque daí eu fico sem... Mas assim, dentro de hospital para agudo ou até mesmo para crônico, falando de crônico, de consultório, eu sempre falo assim, que não é receita de bolo. Então, não tem assim, geralmente com 7%, entendeu? A gente já, às vezes o paciente nem apresenta tantos sintomas assim, mas a gente já fala já assim, encaminha. Não, a gente já, geralmente até já inicia a diálise. Por que é interessante começar antes? Olha só, a gente está falando da prevenção, o fato de não negar a doença. Porque se você vai cedo... 7% de função, né? Não é de perca, né? Não, ele está 93%. 93%, não, é 7% de função. Então, assim, por quê? Porque a gente pegando esses pacientes ali em 30, em 40, a gente, além de ir acompanhando, à medida do tempo que eles forem, de fato, evoluindo ali com perda, quando o paciente, se ele for diabético com 15%, se ele não for diabético com 10%, a gente já pensa no quê? A fazer, pelo menos preparar o paciente para entrar no tratamento. O que consiste nisso? Óbvio que ele já está em contato com a nossa assistente social, porque ele tem direitos como paciente que dialisa, né? Então, é importante uma clínica ter assistente social bem informada, né? Então, a gente tem... Aí tem que ter a nutricionista, porque ele já está fazendo esse tratamento. A gente tem psicólogo, porque já está trabalhando também, né? Ali a questão da aceitação, a questão das dificuldades emocionais, etc. E aí, quando você começa esse acompanhamento, eu já posso preparar o paciente no sentido assim de acesso. Não falei para você que catéter ele infecciona mais? Sim. Bom, daí se eu vejo que ali daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses, ou às vezes você até pensa que em 1 mês, 2 meses o paciente vai entrar. Mas às vezes nem acontece isso. E por isso que eu falo, o organismo ele é muito variável. Tem rim que vai aguentando.
E aí, o que eu posso pedir para o paciente já, com a questão do acompanhamento psicológico, assistente social e tal, ele já pode confeccionar a fístula. Então, ele não vai ter que passar pelo catéter. Então, pacientes hoje que entram já de fístula são aqueles pacientes que já eram acompanhados, entendeu? Então, assim, não tem aquele sufoco de passar um catéter. Condição bem melhor, né? Não entra ruim, porque a maioria, infelizmente, hoje ainda entra pelo pronto-socorro. A gente vai ver esses pacientes no João Paulo, né? Nossa, doutora, que triste. Isso. Então, assim, por quê? Por falta de conhecimento. Então, às vezes, chega lá pensando em uma coisa, né? E daí, que nem eu falei, tá vomitando, não sei o quê. Às vezes, acha que é questão endoscópica, de fazer uma endoscopia, de não sei o quê. Não, é renal. Entendeu? Então, entra... E aí, você tem que fazer o quê? Você tem que passar o catéter, porque não dá para você fazer uma fístula, né? Então, passa o catéter porque o paciente já vai para a máquina, né? Isso é ideal para pacientes agudos, ou seja, aí você fala assim, mas os agudos? Os agudos são aqueles pacientes, vou dar um exemplo, que também são pacientes renais, mas que recuperam. São aqueles pacientes, tô andando de moto, né? João tá andando de moto, ele não tem pressão alta, ele não tem diabetes, ele não tem nada assim, né? É jovem, vamos lá. E aí, ele foi atropelado, ou sofreu uma colisão lá com o carro. E daí, ele precisou ir para UTI. Aí, ele entrou lá, a creatinina dele não era ruim. Mas sangrou muito, precisou passar por cirurgia, faz medicamentos pesados na UTI e tal. Desenvolve uma lesão renal decorrente daquele evento. Do trauma, né? Então, o paciente vai precisar dialisar. Então, ele vai precisar dialisar, eu vou passar um catéter nele, ele vai dialisar na UTI e tal. É pensado que em 4, 6 semanas ele recupere, a função, né? E vá desmamando da diálise. Aí é uma situação. Então, ali não tem por que eu fazer uma fístula. Mas pacientes crônicos que já têm alteração de função renal, quando assim, ele vai evoluindo, então a gente já pode entrar em contato com o vascular e o vascular já confecciona uma fístula. Por quê? Porque a fístula vai ficar lá, ela fica meio que até invisível mesmo. O paciente sente, porque a gente fala que é tipo um motorzinho, né? Mas ninguém vê. Tá lá, mas ninguém vê. Eu acho que a pessoa não precisa nem se preocupar. Na verdade, né, doutor, que a gente tem que eximir as pessoas disso daí é a preocupação estética, porque a gente está falando de vida. Né? Então, assim, é o conceito, né, que vocês vivem, né, muitas vezes em centro cirúrgico e tal, as pessoas que trabalham no João Paulo sabem, né, a partir do momento que a pessoa sofre um acidente, chega numa situação um pouco grave, de um modo geral, né, que acidente, que seja qualquer intercorrência ali, né, o primeiro tenta se salvar a função, depois você vai se preocupar com a parte estética, né, então é o mesmo e os pacientes, né? Na verdade, eles ficam, né, eles têm esse medo. E, assim, é entendível. Aí a gente faz isso. E daí, quando chegar numa conversa, que eu sempre vou conversando, sempre falo, tem pacientes com 10% que estão em diálise e tem pacientes com 8% que ainda não estão. Entendeu? Dependendo ali, óbvio que a gente está ali no consultório. Não, semana que vem, na outra semana. A gente tenta ir, óbvio que sem arriscar a vida do paciente, a gente tenta com que, de repente, a fístula leve mais tempo para amadurecer. Então, não, vamos segurar mais um pouco. E daí a gente consegue, o paciente entra na diálise já funcionando a fístula sem precisar passar catéter. Entendeu? Então, esse é o papel do consultório. Esse é o papel de um paciente sabidamente, assim, sabe, consciente ali de tudo, engajado no tratamento, né? Então, é óbvio que a nossa equipe, a gente faz a nossa parte, né? Só que esse tipo de tratamento, ele vai depender muito do paciente, né? E depende também, consequentemente, da família, né? E, assim, encarar, ver dessa forma, tenho muitos pacientes que hoje dialisam, que quando entram assim, né, porque ficam, muitas vezes você pergunta, tá sentindo alguma coisa? Vai muito pelos sintomas, o início da diálise, geralmente quando é uma coisa acompanhada, né? O senhor tá sentindo isso, tá sentindo aquilo? Não tô sentindo nada. Você vê o paciente, você vê que ele de fato ele tá bem, que ele não tá sentindo nada. Mas tem pacientes que você vê que eles estão sentindo, mas eles não querem te dizer, com medo de entrar na diálise. E aí, muitos pacientes, depois que entram na diálise, falam assim, nossa, doutor, eu perdi um tempão
porque agora eu tô bem, agora eu consigo comer, agora eu tô me sentindo melhor. Agora, entendeu? Por quê? Porque com tanto medo de chegar ao tratamento, as pessoas, elas acabam negando mesmo, entendeu? E daí, quando começa, fala, por que eu não entrei antes? Se eu soubesse que ia ficar melhor, né?